Olá, pessoas bonitas interessadas pela ciência, tudo bem? Nesse vídeo de física das radiações, nós vamos falar das partículas componentes do núcleo atômico, um pouco sobre decaimento nuclear, atividade e tempo de meia-vida e também de decaimento alfa, utilizando esquemas que vão nos ajudar a visualizar o que de fato acontece e compreender melhor, então, os processos de decaimento no geral. Eu sou Letícia Lopes Santos, biomédica, imaginologista e especialista em gestão de serviços hospitalares. Se você se interessou por esse assunto, vem comigo, esse vídeo é para você. Vamos lá? Vamos analisar os núcleons. A gente tem a principal forma de representação, onde a gente coloca o elemento X com um número de massa A e um número de prótons igual a Z, onde A é igual ao número de prótons Z mais o número de nêutrons N. Os nêutrons apresentam uma unidade de massa e são partículas neutras, ou seja, sem carga. Os prótons apresentam uma unidade de massa e uma unidade de carga positiva, e já os elétrons não apresentam unidade de massa, mas apresentam uma unidade de carga negativa. E aí a gente tem, então, aquela nomenclatura que a gente vê lá do ensino médio, né? Então, os isótopos são elementos que têm o mesmo número atômico, né? O mesmo Z. No caso aqui, o exemplo é o átomo de hidrogênio, né? Com o isótopo com um próton e um elétron. E o deutério, que é um isótopo que tem um próton, um nêutron e um elétron. Isóbaros são elementos que possuem o mesmo número de massa, o mesmo A. Então, a gente tem o cádmio com o número de massa 108 e a prata com o número de massa 108, mesmo tendo números atômicos diferentes. Já os isótonos são elementos que têm o mesmo número de nêutrons. Aqui no exemplo, a gente colocou o carbono 12, né, com o número de massa 12, menos o número de prótons, que são 6, dá 6 nêutrons. E o berílio, que tem o número de massa igual a 10, menos 4 prótons, que dá 6 nêutrons também. E temos, finalmente, os isômeros, que têm mesmo número de massa, mesmo número de prótons, mesmo número de nêutrons, porém estados energéticos e de spins diferentes. O principal exemplo que a gente traz para a nossa realidade aqui é o tecnésio 99 metastável e o tecnésio 99. Vamos falar então sobre o decaimento nuclear. Em decaimentos sucessivos, um núcleo radioativo pai A decai transmutando-se em um núcleo filho B, que por sua vez decai em um núcleo neto C, e assim sucessivamente, até atingir a estabilidade. Esse processo, que pode se estender por várias gerações de radionuclídeos, constitui o que se chama série radioativa. Para o decaimento nuclear ocorrer, a massa total antes do decaimento deve ser maior do que a soma das massas após o decaimento. O excesso de energia aparece como energia cinética, principalmente da partícula emitida, e também pode aparecer como energia de excitação do núcleo filho. Todos os núcleos com número de massa A maior que 140 satisfazem essa condição. Porém, muitos desses núcleos são estáveis. Isso ocorre porque a condição, apesar de necessária, não é a única para que ocorra o decaimento. Como a gente viu no vídeo de física das radiações sobre núcleons e estabilidade, existem condições que determinam a estabilidade ou não dos núcleos atômicos. Caso você queira relembrar ou assistir, eu vou deixar aqui no card, no canto superior direito e também no final desse vídeo. Não possuem isótopos estáveis os elementos de números atômicos 43, o 61, que são o tecnésio e o promécio, e aqueles de número maior ou igual a 83. Todos os elementos com número atômico acima de 82, naturais ou artificiais, são radioativos e desintegram-se passando de um núcleo a outro sucessivamente até se transformar em um isótopo estável do chumbo. Bom, como a gente pode ver nessa equação nuclear, o plutônio 242, que no caso é o nosso radioisótopo pai, transmuta-se em ou decai em urânio 238, o radioisótopo filho.
emitindo uma partícula alfa. A gente lembra lá que a gente acabou de falar. A energia cinética desta partícula alfa, ela vem da energia em excesso do núcleo de plutônio, que permite então a ejeção da partícula deste núcleo. Muito importante a gente lembrar que os decaimentos alfa e beta levam a mudanças da espécie nuclear, isto é, produzem radioisótopos diferentes, enquanto que as transições gama causam apenas variações dos estados nucleares, ou seja, um nuclídeo libera energia e passa de um estado excitado para um estado de menor energia ou para o estado fundamental, mas o nuclídeo permanece o mesmo. A gente vai ver agora, então, cada um desses processos. Vamos lá? Ainda falando sobre decaimento, a gente tem que entrar nos conceitos de atividade e de tempo de meia-vida. A atividade é o número de decaimentos por unidade de tempo de uma amostra radioativa. Também pode ser chamado de taxa de decaimento. Ela representa o número de transformações nucleares que ocorrem num determinado tempo. As principais unidades são o Curie e o Becquerel, mas também é utilizado desintegrações por segundo ou contagens por minuto. A atividade pode ser calculada através dessa fórmula, em que A representa a atividade no tempo final, A0 representa a atividade no tempo inicial, o E representa o logaritmo neperiano, elevado a lambda, que é a constante de decaimento radioativo, que é característica para cada elemento, e, portanto, propriedade do núcleo do átomo, que independe de local ou temperatura, vezes o tempo t transcorrido. Para a gente saber, um Curie equivale a 3,7 vezes 10 elevado a 10 Becquerel. Bom, vamos falar um pouquinho de meia-vida física. É o tempo necessário para que a atividade de uma amostra decaia pela metade. Pode ser calculada por essa fórmula. Tempo de meia-vida é igual a 0,693 dividido por lambda, que é a constante de decaimento radioativo. Já a meia-vida biológica seria, então, o tempo necessário para que o organismo eliminasse metade do radiofármaco administrado. E a meia-vida efetiva é como se a gente pegasse e somasse a meia-vida física e a meia-vida biológica, porque ela vai ser a meia-vida total daquele radioisótopo no corpo humano, tanto da duração da meia-vida do elemento, quanto da duração da eliminação pelo organismo. Enquanto a meia-vida biológica entre isótopos de um dado elemento químico, seja ele radioativo ou não, é a mesma, já que dependem da configuração dos elétrons na eletrosfera, a meia-vida física dos radioisótopos é característica para cada radioisótopo, já que é uma função do número de massa. Vamos começar então a falar sobre os decaimentos, começando então pelo decaimento alfa. De acordo com as características nucleares, é possível observar que esse tipo de decaimento ocorre mais frequentemente para isótopos de elementos com números atômicos superiores aos do chumbo, ou seja, com número atômico Z maiores que 82. Existem cerca de 400 radionuclídeos naturais e artificiais, emissores espontâneos de partículas alfa. Apesar de muito energéticas, essas partículas possuem um fraco poder de penetração, podendo ser detidas até mesmo por uma simples folha de papel, como a gente já havia visto no vídeo anterior de física das radiações sobre núcleons e estabilidade aqui no canal. E quando em contato com elétrons livres no ambiente, essas partículas passam a compor então um átomo de hélio. Aqui então a gente tem a equação geral de decaimento, onde o radioisótopo X tem número de massa A e número atômico Z, e ele se transmuta ou decai no radioisótopo filho Y, com número de massa com 4 unidades a menos e número de prótons com 2 unidades a menos. Nesse processo ocorre também a emissão da partícula alfa, que nada mais é do que um núcleo de átomo de hélio, com 2 prótons e 2 nêutrons. Como aplicação médica prática desse tipo de decaimento,
A gente pode citar a terapia com radiofármaco alfa-emissores, utilizados em pacientes com metástase óssea originária de câncer de próstata resistente à castração, que a gente também tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Mas vamos enxergar o decaimento alfa acontecendo? Então, a gente tem o radioisótopo Pi, que é o rádio 226 nesse caso, e ele é instável, ou seja, ele tem que liberar a energia dele em excesso. Ao fazer isso, ele emite, então, a partícula alfa e se transmuta no radioisótopo filho, no caso, o radônio 222. Nesse exemplo específico, o radônio ele aparece no estado excitado, por isso que está ali um asterisco representado no símbolo Rn do elemento. Como o estado energético dele ainda é superior ao compatível com seu número de prótons e nêutrons, ele precisa emitir essa energia que é então emitida na forma de radiação eletromagnética, conhecida como radiação gama. Bom, de acordo com o que foi falado e a equação geral do decaimento alfa, vamos então analisar o diagrama de energia para essa reação nuclear. O rádio decai por emissão alfa, que nada mais é que a emissão de um núcleo de hélio pelo núcleo, gerando 2 prótons e 2 nêutrons, mais um radioisótopo filho com número de massa reduzido de 4 unidades e número atômico reduzido de 2 unidades, no caso o radônio, como a gente pode observar obedecendo à equação geral do decaimento alfa. Como há a redução do número atômico, no diagrama de energia, as setas de decaimento aparecem em direção a patamares à esquerda. Quando houver um aumento do número atômico Z, essas setas serão direcionadas à direita. Então, a gente pode observar aqui nesse diagrama em específico que as setas estão para a esquerda e que 94,5% do rádio 88 decai em radônio 86, um gás nobre, mas 5,5% do rádio 88 decai em radônio 86 excitado, representado no diagrama pelo Rn com um asterisco, como a gente já comentou. Essa liberação do excesso de energia ocorre através de uma transição gama, em que é então liberada a energia gama a fim de tornar então o radônio seu isótopo de maior tempo de meia-vida, 3,8 dias, que depois sofrerá decaimento alfa ou mesmo beta, lembrando que ele tem um número atômico maior do que 83, ou seja, maior do que o chumbo, e número de massa maior que 140, portanto, ele sempre será radioativo. Essa energia liberada com a emissão da radiação gama é uma energia nuclear de um núcleo de estado excitado para um estado de mais baixa energia. Ocorre apenas entre isômeros, ou seja, apenas entre o mesmo nuclídeo, mas em estados energéticos diferentes. Nos diagramas de energia, transições gama são representadas em linha reta, já que não alteram o número atômico Z do elemento que sofre a transição, e sim apenas o seu conteúdo energético. No próximo vídeo de Física das Radiações, entraremos em detalhes dos processos isobáricos, abordando os decaimentos beta+ e beta-, o decaimento via captura eletrônica e também o conceito de elétron Auger. Eu espero vocês. Até breve!